É o seu dedo mesmo. Amados irmãos, boa noite. Pela graça de estarmos na casa do Senhor, temos oportunidade de louvar o nosso Deus. Primeiro, ler a sua palavra, refletir nela, buscar nela orientações para nossas vidas. Também de cantarmos louvores ao nosso Deus, de fazermos orações. Isto em resposta ao chamado do Senhor, à vocação do Senhor, para que todos os povos o adorem. E nesta obediência nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar o Senhor Deus. Nosso propósito é esse, adorar o Senhor. É bem verdade que outras coisas podem acontecer, como rever os irmãos, como abraçar os irmãos, até tomar um café junto, quem sabe. Mas o nosso propósito é adorar o Senhor. E nesse propósito também queremos ouvir a sua palavra, para sermos edificados por Ele. E vamos fazer isto lendo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Esse texto, então, como já viram, fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Ora, haverá uma segunda multiplicação, depois Deus queira que a gente estude ela. Mas hoje, então, vamos ficar nesta primeira multiplicação dos pães e peixes. Antes de lermos, uma curiosidade, acho que é relevante. Poucas passagens na Bíblia, poucos eventos na história de Jesus foram registrados pelos 4 evangelhos. E este é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. De milagre, este é o único registrado, tanto por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é um ponto de referência aí, de ênfase nesse propósito. Nessa curiosidade eu queria destacar aqui com vocês. A multiplicação dos pães e peixes, dentre outras coisas que pode nos ensinar, nos ensina a respeito da bondade do Senhor Deus, da complacência, da misericórdia, do amor de Deus para conosco. Então vamos estudar hoje sobre a compaixão, a doce compaixão do nosso Senhor. Esse é o nosso tema. Vamos ler o texto. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Vou repetir: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam,
acomodando a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram, foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, exaltado seja o Senhor. O Senhor é digno de toda adoração. Pela tua grandeza, não apenas criaste os céus e a terra, mas providencia-nos tudo quanto precisamos, até mesmo a redenção, de modo que podemos desfrutar da direção do Senhor, do cuidado do Senhor, da forma como o Senhor supre as nossas necessidades ainda hoje. E aqui estamos, ó Pai, para estudar a Tua Palavra e rogar por Tua bondade, Teu amor, enquanto meditamos nessas verdades. Fale ao nosso coração e edifica-nos para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse, vamos estudar hoje a respeito da doce compaixão do nosso Redentor. Não é demais lembrar que Ele desceu da glória, se fez homem, para justamente satisfazer a nossa maior necessidade, que é da salvação, ou do perdão dos pecados. Então, a vida do nosso Senhor, ela é inteiramente destinada a isto. Me refiro ao fato da encarnação de Filho de Deus, tornando-se homem, e aqui em suas necessidades e fraquezas, à nossa semelhança, assume uma postura de atender às nossas necessidades. Lembrem, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui é um exemplo claro de como o nosso Senhor Jesus Cristo se dispõe prontamente em vos aliviarei. Ele alivia, sim, as nossas necessidades. Estudando, então, nesse texto, pensando na compaixão do nosso Senhor, em primeiro lugar, era preciso nós olharmos a busca pelo descanso. Eu já venho pregando com vocês esses textos, vocês já viram que diversos milagres e viagens Jesus tem feito. E enviou os discípulos também para pregarem na circunvizinhança aí no início do capítulo 9. Já falamos sobre isso. Então, chega uma hora que cansa. E neste texto, então, Jesus ele procura um local deserto, a região de Betsaida, uma área mais afastada da cidade, com vista a um refrigério, a recarregar a bateria. Ele precisava de um momento de reflexão, juntamente com seus discípulos, um momento a sós, de oração. Ele é homem, ele é Deus, mas também é homem, ele é Deus homem. E desta forma ele precisa de um momento de parar. E não só ele, mas também os discípulos. Tem hora que cansa, os amados sabem disso. Tem hora que a gente não estou aguentando, preciso dar uma parada, senão vou parar de vez. Então é preciso ter um time para isto. Então aqui por si só já nos faz perceber a compreensão do nosso Senhor pela limitação humana. Ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança. Ele era sujeito às nossas fraquezas, às nossas limitações também. Então o Senhor Jesus, ele busca um local de retiro. Ele retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Ele queria dar uma fugida da multidão. Então era esta perspectiva inicial que reporta exatamente a necessidade do descanso. E, de fato, todos aqueles homens, e eles são chamados de apóstolos aqui, versículo 10, que é importante que poucas vezes Lucas vai chamá-los de apóstolo. E aqui ele vai chamar de apóstolo, olha, ao regressarem os apóstolos, aqui é uma leitura que ele está reportando-se ao início do capítulo 9,
quando eles foram enviados para a missão. Veja, algumas vezes que são chamados de apóstolos. No capítulo 6, versículo 13, quando amanheceu, chamou a si os 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. A primeira vez que no escrito de Lucas, os discípulos são chamados de apóstolo, é quando eles foram chamados ali, separados 12. Aqui nesse texto, como já li para vocês, no versículo 10, no capítulo 17, versículo 5, quando disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé, um pedido que eles fizeram, uma oração que eles fizeram ali a Jesus. No capítulo 22, versículo 14, quando Jesus fala da sua ida aos céus, ele chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, na hora de servir ali a Santa Ceia. E também, finalmente, Lucas 24, 10, quando diz da ressurreição, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, observa que em alguns momentos específicos, Lucas vai reportar a esses apóstolos, lembrando aos amados irmãos, que apóstolos são homens por meio dos quais Jesus Cristo está cumprindo a sua tarefa na terra. Tanto aqui, como na sequência após a sua subida aos céus. Os apóstolos vão dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. São os embaixadores oficiais que foram comissionados por Cristo mesmo para levar a bom termo as tarefas que lhe eram peculiar para pregar, curar, expulsar demônios, como vimos nos versículos 1 e 2 aqui do capítulo 9, há pouco nós pregávamos sobre isso. Então os apóstolos tinham essa autoridade do Senhor Deus, mas eram homens sujeitos a cansaço e a necessidade de descanso e de refrigério. É importante observarmos que o Senhor Jesus, ele tem uma identificação ou uma interação com os seus apóstolos. Essa identificação coloca os apóstolos como continuidade do próprio Cristo. No capítulo 10, verso 16, o autor diz, quem vos deram ouvidos a mim e ouvi, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Perdão. Quem vos der ouvido, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, essa identificação de Cristo com os apóstolos. Também João fala isso no capítulo 13, versículo 20, fala, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus repete, dizendo, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, os apóstolos, irmãos, eles estão colocados numa categoria especial de continuidade do ministério de Cristo. É por isso que vocês vão ver os apóstolos também efetuando curas, sinais e maravilhas. Dando essa continuidade ao ministério do Senhor Jesus. É muito importante percebermos isto, porque nós vamos perceber que na história da igreja, essa relação de milagres, sinais e dons espetaculares, eles cessaram. Eles não continuaram no decurso da história. O que nos faz pensar que o que se diz hoje não é verdade, de que existem ministérios apostólicos hoje. Foi um período específico de um colégio de 12 apóstolos na época do Senhor Jesus. Só isto, nada mais. Eles cessaram há muito tempo, como diz a nossa confissão de fé. Então, Cristo, olhando para aqueles homens, os vê na necessidade de um momento a sós com Deus. Eles precisam descansar. Amados, viver a vida ocupado demais, sem o intervalo, sem um descanso, como
no dia do Senhor, por exemplo, realizando árduos trabalhos, sem a busca em Deus, refrigério em Deus, trazem consequências terríveis para a alma e para o corpo. Doenças tipo estresse, tipos depressão, tipos característicos de uma geração acelerada como a nossa. Nós precisamos aprender a desligar. Nós precisamos aprender a descansar. Até as máquinas têm um momento de descanso. Vê o rapaz, o profissional que colocou a máquina aí embaixo, aquela do portão, ele disse: pastor, tome cuidado para não ficar suspendendo e descendo toda hora essa máquina, porque esse motor ele não é feito para isso. Ele esquenta muito. Então, ligou, deixa, subiu, deixa, desceu, deixa. Não fique brincando. Para eu brincar com as crianças, de subir e descer, botar os moleques pendurados aqui para a gente ficar brincando. Eu brinquei com ele, né? Até as máquinas precisam, tem o seu limite, precisam de descanso. Qual é o seu limite junto com Deus? Essa é uma reflexão que cada um deve fazer. Nós temos que buscar em Deus descanso para a nossa vida. E Jesus fez isso. Foi ali e foi junto com seus discípulos, então, para atender a esta necessidade ali. O Senhor Jesus, então, com seus discípulos, no versículo 11, ele foi interrompido do seu descanso. Veja, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Não tem jeito, né? A carência é maior do que as forças. As multidões, quando soube que Jesus estava para ali, vamos para lá. E foram atrás do Senhor Jesus. E o Jesus atendeu. Ele não abriu mão, ele não dispensou aquela multidão. Não, vamos cuidar. Apesar de que eu precisava no descanso, mas já está bom, vamos cuidar do povo. Vamos, de novo, manifestar o cuidado para com aqueles que nos cercam. É bom lembrarmos que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor Jesus está sempre disposto a cuidar de nós. Buscai o Senhor, e Ele se deixa encontrar. Busque descanso nele, Ele se deixa encontrar. É a misericórdia do nosso Senhor. É a compaixão, a doce compaixão do nosso Senhor. Os discípulos, a multidão interrompeu o descanso. E diz o texto, acolhendo-as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. O que é que Jesus fez com eles? Tudo que tinha feito antes. Falar sobre o reino de Deus e curar os que tinham suas necessidades. A mesma coisa que sempre fizera, ele fez de novo. Tudo isto para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esta é a misericórdia do nosso Senhor. Nesse descanso e extensivo aos apóstolos, nós vemos aí a doce compaixão de nosso Senhor. Mas essa doce compaixão também se vê neste atendimento às necessidades da multidão. Há uma correspondência clara aqui entre o versículo 11 e o versículo 2. Dá uma olhada no versículo 2, após Jesus ter convocado os 12 discípulos e ter-lhes dado autoridade sobre todos os demônios e até para efetuarem curas. Verso 2 diz, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus enviou os discípulos para pregar
o reino de Deus e curar os enfermos. No versículo, então, que estou lendo, esse versículo que há pouco mencionei, versículo 11, na parte B do versículo, então diz: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Irmãos, Jesus está sempre disposto a atender às orações. As multidões foram lá, interrompendo o seu retiro, mas vem cá, vamos cuidar de vocês. Lá no capítulo 11 de Lucas, os irmãos conferem, versículo 9 em diante, ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, o Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, meus irmãos, esta inter-relação do Senhor Jesus entre o ministério dos apóstolos e o que ele faz. O Dr. Hendricks, ele chega a dizer que tudo o que o mestre estivesse fazendo por intermédio de seus discípulos, ele também o fazia pessoalmente. Então, Jesus não mandou que seus discípulos fizessem nada que ele próprio já não fizera, já não estivesse executando. Então, traz a ele a mesma responsabilidade que ele também já fazia. Aquilo que ele mandou os discípulos fazer, ele também fazia, e principalmente atendendo às necessidades das pessoas. Em Mateus capítulo 6, temos uma boa instrução do Senhor Jesus, que nos faz enxergar essas verdades. Mateus 6, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, é uma boa instrução sobre como devemos proceder, é fazer os atos cristãos sem o uso do marketing. Talvez o marketing seja bom em algumas profissões, mas na prática cristã é desnecessário, porque o nosso propósito é atrair os olhares do Senhor Deus e não das pessoas. Então, o ministério de Jesus, ele é muito claro, meus amados irmãos, quando ele reverte as más condições do povo. Ora, o povo estava com necessidades. Ele vai e supre as necessidades do povo. Esta é uma percepção que nós temos da graça do Senhor Deus. Ele reverte as más condições do seu povo. Ali em Marcos, capítulo 4, verso 16, diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, esta é uma dádiva que nós temos, uma graça de Deus, da oportunidade de perceber como o Senhor Jesus, ele reverte noite em dia, trevas em luz. Então, as nossas necessidades são supridas pelo nosso Senhor Jesus. Quando, ali em Lucas, no capítulo 10, verso 36 e 37, ele disse: qual desses três te parece ter sido próximo do homem? Lembra? Na parábola do bom samaritano, que caiu nas mãos dos salteadores. Foi a resposta do intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele.
Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então Jesus está dando instruções claras de como ajudar as pessoas. Os discípulos podiam fazer isso, mas o próprio Jesus também fazia isto. Um outro aspecto importante do ministério de Jesus, dando continuidade ao ministério dos apóstolos, ou nessa inter-relação que há pouco mencionei, é que Jesus ensina o amor ao próximo e ensina também humildade. Ali em Lucas, capítulo 6, verso 32 e 36, ele diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Então ele diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então temos que aprender com Jesus o amor ao próximo, sem esperar a paga. Lembra? Quem é o meu próximo? Alguém que precisa de mim. Em Lucas, então, ele falando da humildade, ele disse, Lucas 18, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Diz ele: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus encerra essa parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, meus irmãos, temos aqui uma clareza muito grande da doce compaixão do nosso Senhor em atender à necessidade do povo, ensinando verdades do reino para que as pessoas aprendessem e vivessem de conformidade com o Evangelho do próprio Senhor Jesus. Mas, irmãos, a doce misericórdia do Senhor é evidente, sobretudo, e não podia deixar de ser, na multiplicação dos pães. A multiplicação propriamente dita. Isso aqui expressa muito claramente a compaixão do nosso Senhor. Está aí no versículo 13, quando disse: Jesus desperta no coração aos seus discípulos a necessidade de alimentar a multidão. Veja que diz lá: ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Olha o que aconteceu no versículo 12. O dia começava a declinar, então se aproximavam os 12 e lhe disseram: despede a multidão, porque indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus tinha procurado um local afastado para descansar,
E não tinha vendas por ali, não tinha muitos comércios, então era complicado arranjar comida para tanta gente. Qual a maneira mais fácil de livrar do problema? Terceirizar. Manda embora. Despede esse povo. Acabou. Oh, resolvido o problema. Jesus, porém, disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Aí então me traz uma pergunta. O que Jesus quer de fato ensinar aqui? Veja, os discípulos não têm como fazer milagres. Eles não tinham dinheiro. E nem tinham de comprar. Nem o que comprar. O que Jesus quer ensinar com esta frase? Os irmãos percebem que eu estou trazendo uma ponte para nós. Dai vós mesmo de comer. Como nós vamos fazer isto, se nós não temos os recursos nem pecuniários e nem espirituais para realizar o milagre? Revoco de novo o Dr. Henriques, e ele nos dá pelo menos 3 alternativas, algumas possibilidades do que Jesus Cristo queria ensinar nessa frase. Primeiro, Jesus quer que esses homens não devem desvencilhar-se tão depressa de sua responsabilidade. Primeiro ensino é isso. Isso é algo muito comum na vida dos discípulos. Eu vou ler alguns textos que os irmãos vão ver, que era recorrente os discípulos fazerem isso. Dentro do problema, passa para frente. Vamos resolver, não, joga para adiante. Posterga, né? Quem sabe aí, de outra forma, se resolvam. Essa disposição de se livrar do problema, os evangelhos já contam várias vezes. E aí já temos, versículo 12, manda o povo embora. Eles também, noutra ocasião, disseram: não importune o mestre e não importune a nós. Capítulo 9, versículo 49 e 50. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois que não é contra nós, pois que não é contra vós, é por vós. Também em outra ocasião, eles tentaram despedir a mulher sírio-fenícia. Mateus 15, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Responderam, então, de novo os discípulos, tentando se desvencilhar do problema, daquilo que ele chamava de problema, né? Outra ocasião, eles repreenderam aqueles que traziam Jesus os pequeninos, para que os tocassem. Lucas 18, 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo-os, repreendiam. Olha, imagina, um pai traz uma criança para ser tocada por Jesus, e os discípulos repreendem os pais. Como é que os pais ficam na hora dessa? Chateado, né? Mexeu com meu filho, né? Os discípulos repreendiam os pais. Jesus, porém, chamando-os para de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, são alguns textos que vocês percebem que os discípulos sempre têm essa tendência de se livrar do problema. Então, é possível que a ideia de Jesus aqui é dar a esses discípulos uma mentalidade que não deve se livrar rapidamente dos problemas. Vamos tentar resolver. Não é assim que Deus faz com a gente?
Jesus deseja lembrar a esses homens o fato de que ele simplesmente tentar desvencilhar-se do povo não é a solução. No capítulo 6, versículo 27 em diante, está dito assim, ó: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que bate uma face, oferece também a outra, ao que tirar da capa, deixe-lhe também levar a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Verso 32, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores amam o que vos amam. Verso 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, meus irmãos, não é uma alternativa nos livrarmos dos problemas, muito pelo contrário, é se ajudar mutuamente. Esta é uma percepção de como devemos entender esse texto, porque é assim que Jesus Cristo faz. Em Mateus capítulo 11, verso 25 a 30, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os despedirei? Eu os repreenderei? Eu os mandarei embora? Essa é a tendência dos discípulos. Mas Jesus disse: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É assim que Deus trata com a gente. Basta lembrarmos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tendência de desvencilhar de problemas não é a tendência de Deus. Desde o primeiro problema, Deus foi longânimo suficientemente ao ponto de enviar o seu Filho para, na cruz do Calvário, resolver-nos todos os problemas, até do primeiro deles. Deus quer que aprendamos a cuidar dos necessitados. A segunda possibilidade que Hendricks coloca para nós, mediante a expressão dá-lhe vós mesmo de comer, o que ele quer ensinar com isso? É que ele quer que nós aprendamos a orar. Peçam, busquem e batem. Lucas escreveu, já li para vocês, está lá também em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abri-se-lhe-á. Meus amados, quem criou todas as coisas? Quem preserva todas as coisas? De fato, os discípulos estavam diante de um problema insolúvel. Como resolver isso?
5.000 homens com fome no deserto. Como resolver isso? Só tem um jeito, meus amados. Lembra do profeta Ezequiel? Quando Deus, conversando com ele, mostrou para ele o vale dos ossos secos. E disse: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Como resolver isso? Qualquer um diria: claro que não. Isso aí já foi. Todavia, Ezequiel falou algo que nós deveríamos aprender. O que ele disse? Tu sabes, Senhor. Meus irmãos, quando o problema é difícil demais, quem pode resolver? Ore. Peça a Deus. Acredito que é a nossa força para ajudar os irmãos brasileiros do Rio Grande do Sul é a oração. Da nossa parte não temos como resolver. Não adianta o exército ir lá, porque vai... Eu fiquei conversando com a minha esposa hoje. Sim, levar esse pessoal para onde? Tirar de onde para onde? Pensa que é assim fácil, é? Complicado, uma região muito grande, devastada. Dói na alma a gente ver as histórias que estão se ouvindo ali. Temos que orar, meus irmãos. Pedir graça de Deus. Deus pode resolver? Ele criou o mundo inteiro? Ele não tem um poder? É o que nós precisamos aprender isso. Pedir e dar-se-vos-á. Assim os discípulos deveriam reivindicar para si as promessas divinas e buscar aquele que é capaz de suprir todas as necessidades. Só Deus pode e Ele pode. E nós precisamos orar e pedir a graça ao Senhor. Mas ainda há uma terceira opção apresentada pelo Dr. Hendricks para o propósito da fala do versículo 13. Dai vós mesmo de comer. E aí é uma possibilidade, eu queria que vocês entendessem isso. Irmãos, o pão é o símbolo de Jesus como o pão da vida. Há pouco a gente cantou um cântico atravessado em duas músicas, mas nós conseguimos cantar. Jesus é o pão, símbolo de Jesus, ele é o símbolo do pão da vida. Alguns textos mostram isso para nós, João 6,35, João 6,48. Jesus estaria dizendo a esses pecadores, a esses homens simples, que deveriam ser o meio na mão de Deus para satisfazer as necessidades espirituais do povo. Qual é a maior necessidade do homem? Alguém pode dizer um carrão, né? Um carro bom já me atende, né? Não é não, né, irmãos? É espiritual. É o perdão do pecado. E os discípulos deveriam perceber o que eles precisariam, de fato, é da graça de Deus. Veja, uma vez, Jesus estava com fome. E ele disse, uma comida eu tenho que vós não conheceis. Outra feita, ele disse, não só de pão vive o homem. A nossa necessidade espiritual é a principal delas. E Jesus Cristo é o único que pode satisfazer. Meus amados, as ciências humanas não satisfazem as necessidades humanas, mas Cristo Jesus nos satisfaz. Seja qual for o propósito desse texto, são profundos ensinamentos do nosso Senhor para a sua igreja. Veja, versos 16 e 17. E tomando 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, será que era um tambaqui grande ou como é que é, o pirarucu?
É nada. Isso era jaraqui ou sardinha. Tá? Era um peixe pequeno, na verdade. Era comida de uma pessoa. Bom, se for bodó, 2 não daria nem para uma pessoa, né? Você sabe o que eu estou pensando, né? Mas, irmãos, nada de achar em algum aspecto natural nesse texto. Todo ele aqui é obra de Deus. 5 pães não era aquelas bengalas, e mesmo se fosse 5 bengalas, não daria. Ou 2 pirarucu, não daria. Era gente demais. Porque quando fala de 5.000 homens, está falando só dos homens. Mas esses cabas tudo era casado. E tudo tinha filhos. Então, quantas pessoas tinha ali? Não sei não, nem vocês sabem. Não tem como saber. Eles contavam só as cabeças. Daí, é isso aí. Era assim que eles faziam as contas deles. Então, o milagre é muito maior do que a gente pode imaginar. A multidão é muita gente. Não tem como dar comida para tanta gente. Então ele tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram, olha isso. Todos comeram e se fartaram. Vem para cá, não, comeram só um pedacinho e já estava bom. Não, se fartaram. Comeram com vontade. O texto não está dando aqui bênção por medida, não. Ele está exacerbando a bênção. Todos comeram e comeram bem. E olha lá, e dos pedaços, por que tinha que ser pedaço? Porque ele foi partindo e dando. Dos pedaços que sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Ou seja, ainda teve sobras. Ninguém ficou com fome, não. Existe um debate de quando foi o milagre. Se foi na hora que ele partiu, se foi na hora que distribuiu, à medida que os discípulos iam distribuindo, ia se multiplicando nas cestas. Como foi isso? Irmãos, o texto não se preocupa em dar para nós detalhes. Então, se o texto não quer me dar detalhe, então também não vou entrar nessa. Não tenho por que buscar o que não existe aí. O fato é, houve um milagre. E isso é que me importa. E um milagre que satisfez plenamente todas as necessidades ao ponto de sobrar. Todos comeram e ficaram saciados. Eles tiveram tudo o que queriam. Ficaram plenamente satisfeitos. Qual é o tamanho da bênção de Deus para nós? Um pouquinho? Uma pitadinha da graça? Amados, uma pitada da graça de Deus afoga você completamente. Você fica plenamente satisfeito. Porque a misericórdia de Deus, ela é superabundante. Ela nos preenche completamente. Então, amados, o destaque aqui é claro. É a compaixão de Cristo. Ele se preocupa profundamente com o bem-estar espiritual dessas pessoas. Renunciou ao seu cansaço para atender ao cansaço do povo. Ensinou aos discípulos como cuidar uns dos outros e satisfez plenamente toda a multidão que estava presente ali. 3 aplicações é preciso fazermos nesse texto. Primeiro, claro, não devemos fugir das nossas responsabilidades. Como mensageiros do Reino de Deus, nós devemos considerar as necessidades dos nossos irmãos. Lembre sempre de amar a Deus e ao próximo. Vou ler para vocês 1 João 4, versículo 20. Os irmãos que puderem, podem grifar na sua Bíblia.
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, irmãos, não podemos fugir das nossas responsabilidades de amor ao próximo. Isso tem que ser marca do servo do Senhor Deus. Ame o seu irmão. Ele não merece. E quem falou em merecimento? Não tem essa de merecer. Apenas temos que amar o nosso próximo. A segunda aplicação é o que temos. Olhe para você. Responda para você mesmo. O que eu tenho. Eu já sei sua resposta. Não estou adivinhando, não, eu já sei sua resposta. Você vai dizer, o que eu tenho é tão pouquinho, não dá para nada. Correto? É isso mesmo. Todos nós somos assim. O que tem é tão pouquinho, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? A necessidade é tão grande. Pense um pouco nisso. Se Deus quisesse que você fizesse muitas coisas com muitos recursos, Ele te daria os muitos recursos. Deus não vai cobrar em cima do que você não tem. Mas Ele vai te cobrar em cima do que você tem. O que temos? É pouquinho? Faça com o pouquinho que você tem. E, às vezes, o pouquinho nosso pode ser multiplicado pelo Senhor. Nas mãos do Senhor, são bênçãos que nós não imaginamos. Faça germinar a plantinha que está no seu coração. Faça frutificar a mensagem de Deus, o reino de Deus dentro de você. E não desprezem os pequenos começos. Você pode ser usado por Deus. Eu sei, você é pequeno. Eu sei disso, dá para ver daqui, você é muito pequeno. Mas nas mãos do Senhor, Ele será honrado na sua vida. Para a glória dEle, para a honra dEle. E a terceira aplicação, meus amados, esse texto nos dá uma lógica muito importante. Me ajude a entender. Comer, fartar e não desperdiçar. Isso é importante para nós. Coma bem, fartem, mas não desperdice. Não, nosso Deus não é da pobreza, não. O povo de Deus, quando passou fome, Deus instruía devidamente o povo como suportar, como superar a fome. Mas sempre é caracterizado por riqueza. O povo de Deus é caracterizado por riqueza. Ele supre as necessidades do seu povo. Sempre foi assim. A multiplicação dos pães nos ensina isto. Comam, se fartem, mas não desperdicem. Ora, irmãos, tudo que temos foi Deus que nos deu, concordam? Vocês conseguem dizer bendito que vem em nome do Senhor? Tudo que temos foi Deus que nos deu. Não deveríamos agradecer pelo que nós temos? Obrigado, Senhor. O
O que é que nós temos? A vida é a principal delas. Saúde. Está lá meia fraca, mas você tem. Você está vivo, ué. Dinheiro. É bem verdade que não é tanto, mas você tem. Está todo mundo vestido aqui e com certeza tem um guarda-roupa cheio em casa. Temos roupa demais. Todo mundo tem. Eu me atrevo a dizer que todos aqui têm roupa demais. Eu tiro pela minha. Eu tenho de paletó que eu não consigo vestir. Temos roupas demais. Temos saúde, temos dinheiro, temos roupa, temos comida. E comemos, olha aí, todo mundo gordinho, chega brilha, né? Eu posso falar. Comemos bem. Dá uma olhada, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos? Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Então não se orgulhe, meus amados irmãos. Vamos aprender também com Paulo, lá aos Tessalonicenses, capítulo 5, 18, quando disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer ver uma coisa que dói na minha alma? É quando a gente vai comer, a gente ora, agradece a Deus pela comida que Ele nos deu, faz o prato, o pratão, e não consegue nem comer o pratão. E desperdiça a graça de Deus. A graça de que deu aquela comida. E você desperdiça, tendo que jogar fora. Quando tem um cachorrinho que você pode dar, nem todos os cachorros podem comer essas coisas. Mas quando é um cachorro que pode dar o resto, vá lá. Mesmo assim, você está desprezando a graça de Deus. O desperdício é isso. Desprezo da graça de Deus. Isso é muito sério. É o temor do Senhor no nosso coração, em todas as nossas decisões e nas menores decisões da nossa vida. Ora, irmãos, Deus pode multiplicar a quantidade de geladeiras na sua casa, todas cheias de comida. Ele não vai fazer isso, não. Ele quer que você aprenda a confiar no Senhor. Sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Descer aí ao altar. Para a Santa Ceia, vamos ler a Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11. Versos 23 a 32. Presbítero Pedro, por favor. Leiamos, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amados irmãos, essa é a instrução que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, deu para nós através do apóstolo Paulo, concernente à celebração da Santa Ceia. O apóstolo Paulo recebeu isso por revelação de Deus e instruiu a igreja do modo correto como deveríamos celebrar a Santa Ceia. Alguns aspectos são importantes aí, alguns de relembrarmos para trazermos sempre vivos a nossa mente e outros irmãos também para entender o que se passa neste momento. Primeiro, que a Santa Ceia é um sacramento típico da igreja. Aqueles que já passaram pelo primeiro sacramento do batismo é que têm direito a participar do segundo sacramento da Santa Ceia. Não pode inverter essa ordem, ou seja, só os membros do corpo de Cristo é que têm acesso à Santa Ceia. Então, já aí temos uma fala importante que tem que ser membro da igreja. Para ser membro da igreja, então tem todo um procedimento, e uma vez membro, então pode vir a participar da Santa Ceia. Uma outra necessidade é que esteja em comunhão com a igreja. Não apenas ser membro, mas estar em comunhão dela. As crianças são membros da igreja, mas não há uma relação de comunhão da parte delas. Nós chamamos de membros não comungantes. As crianças que foram batizadas na infância e que ainda não fizeram a pública profissão de fé. Então, esses aí aguardam o dia em que, professando a fé, possam também participar da ceia do Senhor. É uma expectativa que todos os jovens devem guardar no coração. Outros são membros da igreja, são visitantes da igreja, muitas vezes até assíduos, mas também não são membros ainda. Deve também aguardar com expectativa essa chance de também poder participar da Santa Ceia. Também não é apenas membros da igreja local, mas membros do corpo de Cristo. E a extensão do corpo de Cristo ultrapassa até mesmo as barreiras da religião. Há outras denominações que também têm comunhão conosco. Não são todas, são algumas religiões que também têm comunhão com a igreja presbiteriana. Quais são essas igrejas? Bom, é difícil nós elencarmos todas elas, mas qualquer religião que tenha dificuldade com a doutrina da Trindade, se não tem aceitação à doutrina da Trindade, a aceitação à doutrina da salvação, única e exclusivamente por Jesus Cristo, que tenha dificuldade com a aceitação da autoridade das Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Por exemplo, se precisa de outros documentos que possa complementar ou até mesmo suplantar a autoridade bíblica, essa igreja está fora do nosso rol de comunhão. Então, temos aí algumas coisas que nos faz perceber como deve ser a nossa relação como membros do corpo de Cristo. Então, se você for membro de uma outra igreja, reconhecidamente evangélica, estando em comunhão com essa igreja, também pode participar conosco. Estou estendendo aqui essa fala, porque temos pessoas que nos visitam e precisam perceber isto, a possibilidade de juntos cearmos, desde que também esteja em comunhão com a sua igreja reconhecidamente evangélica. E um outro pré-requisito é o discernimento. O que está se acontecendo aqui? É outro ponto importante que Paulo elenca para nós sobre o nosso cuidado ao tomar a Santa Ceia.
tem que haver o discernimento. Ele chega a dizer que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha que responsabilidade. Então é muito sério o que nós estamos pensando em fazer aqui, que é a celebração da Santa Ceia. É ter o discernimento. Então, qual é o discernimento que deve se ter quando se participa da Santa Ceia? O discernimento de que o pão, ele continua sendo pão e ele é simbólico do corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Desta forma, a Santa Ceia é a pregação do Evangelho de forma visual. É a pregação visual do Evangelho. Cristo deu o seu corpo para perdoar os nossos pecados. Então, essa percepção é que nós devemos ter, esse discernimento. E o vinho. O vinho é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue preciosíssimo para lavar os nossos pecados. Então, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o vinho, que na verdade é suco de uva, nós então estamos relembrando o corpo e o sangue de Jesus, que foi apregado na cruz e vertido por nós. Em nosso lugar, é o Evangelho sendo pregado de forma visual. E desta forma, então, nós percebemos a nossa comunhão com o Senhor e, a reboque, a nossa comunhão com os demais irmãos. Olha que coisa maravilhosa! Então, nós temos toda uma estrutura apresentada aqui na Santa Ceia, e isso fique claro no nosso coração, no nosso entendimento, para que estejamos discernindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no ato da participação da Santa Ceia. Então, convido os amados irmãos a participarem com alegria desse momento, enquanto vamos orar a Deus, pedindo consagração dos elementos. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está no céu, nesse momento em que vamos participar, Senhor Deus, da Tua mesa, pedimos que o Senhor mesmo possa separar esses elementos que são comuns, para que nós possamos, Senhor Deus, celebrar Santa Ceia, Pai. Portanto, pedimos para que o Senhor mesmo faça isso e que nós possamos participar, Senhor Deus, mesmo assim, com discernimento e sabendo que são elementos comuns, mas que o Senhor mesmo os santificou agora, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta noite especial, e que nós possamos, Senhor Deus, ao final, ser renovados, Senhor Deus, ser restabelecidos, Senhor Deus, ser alimentados, Senhor Deus, novamente com Teu sangue, com Teu corpo, Senhor Deus, para que possamos ser fortalecidos, Senhor Deus, e enfrentar as dificuldades que esse mundo realmente nos coloca. Portanto, coloque em nós, Senhor Deus, sabedoria, para que nesse momento possamos ter realmente discernimento e crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos distribuir os elementos enquanto entoamos o hino ao Senhor. Sofrer
serviço ao teu louvor, em nada poderei pagar ao que me dás em teu amor. Algum irmão foi omitido na distribuição dos elementos? Meus amados irmãos, a narrativa bíblica ela é muito precisa e ela nos traz alguns signos que devemos guardar no nosso coração. Diz a palavra que Jesus então partiu o pão e ele distribuiu aos discípulos. Ele disse que isso era o seu corpo, apontando para a morte dele, como ele morreria, dando o seu corpo por nós. Então ele pega o pão e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Simbolizando ainda o seu sangue, após haver ceado, ele tomou o cálice, distribuiu aos discípulos. E nos dá uma afirmação que ela é um resumo de toda a Sagrada Escritura. Quando ele fala da aliança, da comunhão de Deus conosco. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança. Nós renovamos aqui com Deus a nossa aliança e temos comunhão com Ele. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Fiquemos em pé, amados, vamos orar ao Senhor Deus. Te damos graças ao bondoso Deus, teu amor e graça dispensado a nós todo dia, não só pela vida, família, bens, tantas bênçãos que recebemos de tuas mãos, mas muito mais, por Jesus Cristo, nosso Senhor amado, que de forma tão compassiva nos trouxe em comunhão contigo, apesar de sermos tão pecadores, tão maus, tão negligentes,
mas o Senhor bondosamente nos traz em comunhão contigo, perdoando os nossos pecados, lavando o nosso interior, tirando de nós toda a culpa e toda a corrupção, e nos dando, ó Pai, a comunhão preciosa com o Senhor, dando-nos também ainda a expectativa de uma vida futura no reino eterno, para te exaltar e te glorificar. Te louvamos, Senhor Deus, porque em todas as coisas o Senhor é exaltado em nossas vidas. Concede-nos a graça de crescermos no teu conhecimento. Concede-nos a graça de sermos edificados na presença do Senhor, e que em todas as coisas do nosso viver seja agradável diante de ti. Ainda rogamos, ó Pai, pela misericórdia do Senhor, em favor das pessoas e familiares que estão impactados em função daquela enchente no sul do país. Ó Deus, só o Senhor para amenizar esse problema e resolver aquela situação. Nós pedimos a Ti a intervenção para suprir a necessidade do povo brasileiro ali embaixo. Cuida deles para a glória do Senhor. E a todos nós, traga-nos sempre comunhão contigo, uma semana renovados diante de Ti e para fazermos o Teu querer e a Tua graça. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê sempre uma vida debaixo da direção do Senhor. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, meus amados irmãos, sobre toda a Igreja de Deus espalhada na face da terra, e que seja para todos sempre.